Olá, saudações a você, querido inscrito e ouvinte, que está a prestigiar o meu trabalho. Na audição de hoje um conto de Machado de Assis, nomeado Na Arca. Publicado no ano de 1882. Por gentileza, se o meu trabalho lhe trouxe agrado, deixe seu like e se inscreva no canal. Caso obteve uma experiência de desagrado, deixe nos comentários, pois a vossa avaliação será considerada e aplicada. Desde já, agradeço pela preferência e desejo-lhe uma excelente audição. Na Arca. 3 capítulos inéditos do Gênesis. Capítulo A. 1. Então Noé disse a seus filhos Jafé, Sem e Cã, e vamos sair da arca, segundo a vontade do Senhor, nós, e nossas mulheres, e todos os animais. A arca tem de parar no cabeço de uma montanha, ou desceremos a ela. 2. Porque o Senhor cumpriu a sua promessa, quando me disse: Resolvi dar cabo de toda a carne, o mal domina a terra, quero fazer perecer os homens. Faze uma arca de madeira, e entra nela tu, tua mulher e teus filhos. 3. E as mulheres de teus filhos, e um casal de todos os animais. 4. Agora, pois, se cumpriu a promessa do Senhor. E todos os homens pereceram, e fecharam-se as cataratas do céu, tornaremos a descer a terra, e a viver no seio da paz e da concórdia. 5. Isto disse Noé, e os filhos de Noé muito se alegraram de ouvir as palavras de seu pai, e Noé os deixou sós, retirando-se a uma das câmaras da arca. 6. Então Jafé levantou a voz e disse: E a aprazível vida vai ser a nossa. A figueira nos dará o fruto, a ovelha a lã, a vaca o leite, o sol a claridade e a noite a tenda. 7. Porquanto seremos únicos na terra, e toda a terra será nossa, e ninguém perturbará a paz de uma família, poupada do castigo que feriu a todos os homens. 8. Para todo o sempre. Então Sem, ouvindo falar o irmão, disse: E tenho uma ideia. Ao que Jafé e Cã responderam: E vejamos a tua ideia, Sem. 9. E Sem falou a voz de seu coração, dizendo: Meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua família, a terra é de sobra, podíamos viver em tendas separadas. Cada um de nós fará o que lhe parecer melhor. E plantará, caçará, ou lavrará a madeira, ou fiará o linho. 10. E respondeu Jafé: E acho bem lembrada a ideia de Sem, podemos viver em tendas separadas. A arca vai descer ao cabeço de uma montanha, meu pai e Cã descerão para o lado do nascente, e eu e Sem para o lado do poente. Sem ocupará 200 covados de terra, eu outros 200. 11. Mas dizendo Sem: E acho pouco 200 covados, retorquiu Jafé: Pois sejam 500 cada um. Entre a minha terra e a tua haverá um rio, que as divida no meio, para se não confundir a propriedade. Eu fico na margem esquerda e tu na margem direita. 12. E a minha terra se chamará a terra de Jafé, e a tua se chamará a terra de Sem, e iremos às tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. 13. E tendo Sem aprovado a divisão, perguntou a Jafé: Mas o rio? A quem pertencerá a água do rio, a corrente? 14. Porque nós possuímos as margens, e não estatuímos nada a respeito da corrente. E respondeu Jafé, que podiam pescar de um e outro lado, ou mais, divergindo o irmão, propôs dividir o rio em 2 partes, fincando um pau no meio. Jafé, porém, disse que a corrente levaria o pau. 15. E tendo Jafé respondido assim, acudiu o irmão: Pois que te não serve o pau, fico eu com o rio,
e as duas margens, e para que não haja conflito, podes levantar um muro, 10 ou 12 covados, para lá da tua margem antiga. 16. E se com isto perdes alguma coisa, nem é grande a diferença, nem deixa de ser acertado, para que nunca jamais se turbe a concórdia entre nós, segundo é a vontade do Senhor. 17. Jafé porém replicou, e vai bugiar. Com que direito me tiras a margem, que é minha, e me roubas um pedaço de terra? Porventura és melhor do que eu. 18. Ou mais belo, ou mais querido de meu pai? Que direito tens de violar assim tão escandalosamente a propriedade alheia? 19. Pois agora te digo que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se te atreveres a entrar na minha terra, matar-te-ei como Caim matou a seu irmão. 20. Ouvindo isto, Cã atemorizou-se muito e começou a aquietar os dois irmãos. 21. Os quais tinham os olhos do tamanho de figos e cor de brasa, e olhavam-se cheios de cólera e desprezo. 22. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo B. 1. Ora, Jafé, tendo curtido a cólera, começou a espumar pela boca, e Cã falou-lhe palavras de brandura. 2. Dizendo, e vejamos um meio de conciliar tudo, ou vou chamar tua mulher e a mulher de Sem. 3. Um e outro, porém, recusaram dizendo que o caso era de direito e não de persuasão. 4. E Sem propôs a Jafé que compensasse os 10 covados perdidos, medindo outros tantos nos fundos da terra dele. Mas Jafé respondeu: 5. Por que não me mandas logo para os confins do mundo? Já te não contentas com 500 covados, queres 510, e eu que fique com 490. 6. Tu não tens sentimentos morais? Não sabes o que é justiça? Não vês que me esbulhas descaradamente? E não percebes que eu saberei defender o que é meu, ainda com risco de vida? 7. E que, se é preciso correr sangue, o sangue há de correr já e já. 8. Para te castigar a soberba e lavar a tua iniquidade. 9. Então Sem avançou para Jafé, mas Cã interpôs-se, pondo uma das mãos no peito de cada um. 10. Enquanto o lobo e o cordeiro, que durante os dias do dilúvio, tinham vivido na mais doce concórdia, ouvindo o rumor das vozes, vieram espreitar a briga dos dois irmãos, e começaram a vigiar-se um ao outro. 11. E disse Cã, e ora, pois, tenho uma ideia maravilhosa, que há de acomodar tudo. 12. A qual me é inspirada pelo amor, que tenho a meus irmãos. Sacrificarei pois a terra que me couber ao lado de meu pai, e ficarei com o rio e as duas margens, dando-me vós uns 20 covados cada um. 13. E Sem e Jafé riram com desprezo e sarcasmo, dizendo: Vai plantar tâmaras. Guarda a tua ideia para os dias da velhice. E puxaram as orelhas e o nariz de Cã, e Jafé, metendo 2 dedos na boca, imitou o silvo da serpente, em ar de surriada. 14. Ora, Cã, envergonhado e irritado, espalmou a mão dizendo, e deixa estar, e foi dali ter com o pai e as mulheres dos 2 irmãos. 15. Jafé porém disse a Sem, e agora que estamos sós, vamos decidir este grave caso, ou seja de língua ou de punho. Ou tu me cedes as 2 margens, ou eu te quebro uma costela. 16. Dizendo isto, Jafé ameaçou a Sem com os punhos fechados, enquanto Sem, derreando o corpo, disse com voz irada, de não te cedo nada, gatuno. 17. Ao que Jafé retorquiu irado: Gatuno és tu. 18.
Isto dito, avançaram um para o outro e atracaram-se. Jafé tinha o braço rijo e adestrado, Sem era forte na resistência. Então Jafé, segurando o irmão pela cinta, apertou-o fortemente, bradando: De quem é o rio? 19. E respondendo: Sem, e é meu. Jafé fez um gesto para derrubá-lo, mas Sem, que era forte, sacudiu o corpo e atirou o irmão para longe, pois Jafé, porém, espumando de cólera, tornou a apertar o irmão, e os dois lutaram braço a braço. 20. Suando e bufando como touros. 21. Na luta, caíram e rolaram, esmurrando-se um ao outro, o sangue saía dos narizes, dos beiços, das faces, ora vencia Jafé. 22. Ora vencia Sem, porque a raiva animava-os igualmente, e eles lutavam com as mãos, os pés, os dentes e as unhas, e a arca estremecia como se de novo se houvessem aberto as cataratas do céu. 23. Então as vozes e brados chegaram aos ouvidos de Noé, ao mesmo tempo que seu filho Cã, que lhe apareceu clamando: meu pai, se de Caim se tomará vingança 7 vezes, e de Lameque 70 vezes 7, o que será de Jafé e Sem? 24. E pedindo Noé que explicasse o dito, Cã referiu a discórdia dos dois irmãos, e a ira que os animava, e disse: E correi a aquietá-los. Noé disse: Vamos. 25. A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Capítulo 100. 1. Eis aqui chegou Noé ao lugar onde lutavam os dois filhos. 2. E achou-os ainda agarrados um ao outro, e Sem debaixo do joelho de Jafé, que com o punho cerrado lhe batia na cara, a qual estava roxa e sangrenta. 3. Entretanto, Sem, alçando as mãos, conseguiu apertar o pescoço do irmão, e este começou a bradar: Larga-me, larga-me. 4. Ouvindo os brados, as mulheres de Jafé e Sem acudiram também ao lugar da luta, e, vendo-os assim, entraram a soluçar e a dizer: O que será de nós? A maldição caiu sobre nós e nossos maridos. 5. Noé, porém, lhes disse: Calai-vos, mulheres de meus filhos, eu verei de que se trata, e ordenarei o que for justo. E caminhando para os dois combatentes. 6. Bradou: E cessai a briga. Eu, Noé, vosso pai, o ordeno e mando. E ouvindo os dois irmãos o pai, detiveram-se subitamente, e ficaram longo tempo atalhados e mudos, não se levantando nenhum deles. 7. Noé continuou: Erguei-vos, homens indignos da salvação e merecedores do castigo que feriu os outros homens. 8. Jafé e Sem ergueram-se. Ambos tinham feridos o rosto, o pescoço e as mãos, e as roupas salpicadas de sangue, porque tinham lutado com unhas e dentes, instigados de ódio mortal. 9. O chão também estava alagado de sangue, e as sandálias de um e outro, e os cabelos de um e outro. 10. Como se o pecado os quisera marcar com o selo da iniquidade. 11. As duas mulheres, porém, chegaram-se a eles, chorando e acariciando-os, e via-se-lhes a dor do coração. Jafé e Sem não atendiam a nada, e estavam com os olhos no chão, medrosos de encarar seu pai. 12. O qual disse: Ora, pois, quero saber o motivo da briga. 13. Esta palavra acendeu o ódio no coração de ambos. Jafé, porém, foi o primeiro que falou e disse: 14. Sem invadiu a minha terra, a terra que eu havia escolhido para levantar a minha tenda, quando as águas houverem desaparecido e a arca descer, segundo a promessa do Senhor. 15. E eu,
Que não tolero o esbulho, disse a meu irmão, e não te contentas com 500 covados e queres mais 10? E ele me respondeu: Quero mais 10 e as duas margens do rio que há de dividir a minha terra da tua terra. 16. Noé, ouvindo o filho, tinha os olhos em Sem, e acabando Jafé, perguntou ao irmão: Que respondes? 17. E Sem disse, e Jafé mente, porque eu só lhe tomei os 10 covados de terra, depois que ele recusou dividir o rio em duas partes, e propondo-lhe ficar com as duas margens, ainda consenti que ele medisse outros 10 covados nos fundos das terras dele. 18. Para compensar o que perdia, ou mais a iniquidade de Caim falou nele, e ele me feriu a cabeça, a cara e as mãos. 19. E Jafé interrompeu-o dizendo: Porventura não me feriste também? Não estou ensanguentado como tu. Olha a minha cara e o meu pescoço, olha as minhas faces, que rasgaste com as tuas unhas de tigre. 20. Indo Noé falar, notou que os dois filhos de novo pareciam desafiar-se com os olhos. Então disse: Ouvi. Mas os dois irmãos, cegos de raiva, outra vez se engalfinharam, bradando: De quem é o rio? O rio é meu. 21. E só a muito custo puderam Noé, Cã e as mulheres de Sem e Jafé, conter os dois combatentes, cujo sangue entrou a jorrar em grande cópia. 22. Noé, porém, alçando a voz, bradou: E maldito seja o que me não obedecer. Ele será maldito, não 7 vezes, não 70 vezes 7, mas 700 vezes 70. 23. Ora, pois, vos digo que, antes de descer a arca, não quero nenhum ajuste a respeito do lugar em que levantareis as tendas. 24. Depois ficou meditabundo. 25. E alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza. 26. Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? 27. E nenhum dos filhos de Noé pôde entender esta palavra de seu pai. 28. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo. Fim. Esta foi a obra narrada deste vídeo. Uma vez mais, agradeço pela preferência. Caso lhe tenha agradado, curta, se inscreva e compartilhe. Se algo não lhe agradou, escreva nos comentários, pois a sugestão será aplicada. Um grande abraço a você, querido inscrito e ouvinte. Até a próxima!